Pois bem, estamos aí avaliando o caminho da prosperidade. Será que você vai ficar rico? Lembra aquela pergunta que eu fiz para os alunos da pós-graduação? Então, e eles foram respondendo as perguntas, viu? Eles foram respondendo as perguntas, certo? E eu imagino que você deve estar seguindo também o item 1, o item 2, o item 3. Agora nós vamos para o item 6. Olha só o que eu preparei na época. Então, criar um negócio para você trabalhar, né? Criar um negócio para trabalhar para você. Criar um negócio para trabalhar para você. É o que vocês estão fazendo. É o empreendedor 10K, né? É o que eu fiz. Durante mais de 20 anos, tive 3 empresas. Quando eu estava fazendo a preparação para essa aula, certo? Então, eu peguei, fiz essa sacada de se a pessoa está no caminho da prosperidade, da onde sai esse questionamento, tipo, será que você vai ficar rico? Então, uma das coisas que eu me deparei na época, aí eu utilizei essa informação. A informação é assim, olha, depois de todo o esforço nosso, somos informados que os mais ricos do mundo são 74% empresário, 12% profissionais liberais, 8% desportista, 4% artista, 2% investidor e 0 funcionário, certo? E eu acredito que esse dia que eu estava fazendo essa pós-graduação, eu imagino que deveria ter as 30 pessoas, elas estavam preparando para trabalhar para alguém, certo? E aí eu volto aqui, olha, então quando trabalha para alguém funcionário, não tem, não tem. Tá? Tem que analisar também o seguinte, se você é funcionário de alguém, tem que pegar e fazer essa consideração. Mas você pega o que você ganha e você vai aplicando aquilo, então veja bem que tem uma outra lógica. Tipo, é como se dissesse a senhora, da onde eu estou tirando a minha renda, certo? Eu sou funcionário. Mas o dinheiro que eu já tenho e o que eu estou aplicando, lá eu sou o dono. Lá ele está trabalhando para mim. Então você pode ter essa dupla jornada. E uma coisa que é interessante é a virada de chave. É que em todos os negócios, eu já conversei com várias pessoas que passaram por isso. Quando aquilo que ele tem rende mais do que aquilo que ele faz. Vou repetir. É uma virada de chave. Aquilo que você tem trabalhando para você passa a render mais do que você trabalhar para alguém. Normalmente é nessa hora que as pessoas deixam de trabalhar para alguém e passa a assumir ou passa a viver daquilo que ela construiu, certo? O que é interessante também, certo? Então, porque você fala assim, mas como é que eu vou montar um negócio? Eu não tinha recurso nenhum, por exemplo, igual eu ex-bicicleteiro. Então não tinha como. Então, eu tinha que trabalhar para alguém, certo? Só que depois a gente vai fazendo o quê? A gente vai colocando alguém para trabalhar para a gente, certo? Vai chegar uma hora que você vai poder, certo? Dizer, não, agora, a partir de hoje, agora eu sou o meu próprio patrão. Tem até vídeo que eu já gravei que eu fico pensando assim, olha, a gente prepara tanto para trabalhar para os outros, certo? Olha lá, né? Olha lá, certo? Mas ali não tem o diploma de empreendedor de mais de 3 empresas durante mais de 20 anos e que hoje é a fonte da maior, da maior rentabilidade que eu tenho, certo? Ali não está, certo? Então, se eu tivesse, não estou dizendo que não tinha uma referência. A nossa criação ela foi feita para aquilo lá, certo? Para isso aqui. Nós fomos feitos para isso aqui. Eu estou mostrando, na verdade, aqui, eu estou mostrando um punhado de diploma que eu tenho ali de graduação, mestrado, doutorado, né? E porque eu estou gravando aqui para uma outra câmera também e não aparece isso. Mas aí, qual que é a lógica disso? A lógica disso é assim, já que eu preparo tanto para trabalhar para os outros, certo? Tipo assim, eu tô muito dedicado para trabalhar para os outros, eu estou estudando demais para trabalhar para os outros. Será que também não compensaria eu fazer isso para mim? Eu ser dedicado para valorizar a mim? É uma questão de mentalidade. Poxa, mas por que eu não faço isso tudo? Ainda mais depois que a gente é informado que 74% dos ricos são empresários. Então, vocês que estão me acompanhando, vocês que estão aí abrindo a cabeça para negócio, mas então eu quero esse caminho. Não, se você quer, você vai ter, porque a pesquisa mostra isso, mostra que o caminho é empreender, certo? O caminho é empreender. Se você for analisar o quanto custa, poxa, o quanto que custa, a empresa, ela pode até tentar te pagar muito, mas aí vem a tributação tão forte que entre você pegar o dinheiro que ela pagou, cria aquela situação. É muito para quem paga e é pouco para quem recebe, porque na verdade você está recebendo um percentual extremamente pequeno daquilo que a empresa pagou. Certo? E interessante é que o lucro não é tão tributado assim. Certo? O lucro não é tão tributado. Até porque também faz sentido, né? Por que não é tão tributado? Porque senão as pessoas não arriscariam. Eu vou arriscar alguma coisa que não vai me render
o risco que eu vou correr, que é empreendimento, é isso, então não faz sentido, certo? Então é isso aí. Então, se você está me acompanhando, é criar um negócio para trabalhar para você. Às vezes, primeiro pode ser um negócio, depois podem ser imóveis, depois pode ser aplicações, mas é isso. Esse é o caminho da prosperidade. Você já está fazendo isso? Você está fazendo, está no caminho da prosperidade. Se não, reflete, certo? E faz a correção aí do seu caminho. Perfeito? Esse foi o item de número 6. Mas vamos continuar aí, certo? Vamos continuar aí fazendo aí o rastro aí da prosperidade. Você vai ficar rico? Hã? Lembra que eu estou fazendo uns comentários de 10 itens de um pós-graduação, onde eu iniciei ela dizendo, vamos ver se alguém aqui vai ser rico. E eu fui perguntando e as pessoas foram respondendo, tá? Eu já estou no item 7, certo? Já tem 6 itens aí para trás. Então, vamos continuar aqui no rastro da prosperidade, que é uma forma de você refletir para você elevar a sua mentalidade. Então, perfeito. Olha só o que está dizendo aqui. O que na época, eu passou pela minha cabeça. Empregado trabalha para aprender. Paga para aprender. Empregado paga para aprender. Empresário ganha para aprender. Como assim? Olha só como é que é as coisas. A gente vai fazendo ciclos. Vocês que já têm negócio, você que já tem negócio há um certo tempo. Então, eu diria que você já aprendeu muito. Já aprendeu muito. E você aprendeu formas que não dá certo para ganhar dinheiro? Sim ou não? É claro que aprendeu um punhado. E você já, se você já tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa caminhada, 2 anos, 3 anos, eu imagino que já deve ter alguma coisa, certo? Se não tem, então você está no lugar certo, aí você vai aprender a ter, certo? Mas quem é empreendedor, quando ele vai, ao longo do tempo, ele vai fazendo coisas e basicamente ele segue 2 caminhos, é princípios básicos, né? É o seguinte, bem, isso eu vou fazer de novo por quê? É claro que dentro de um contexto, analisando se as condições ambientais, se o mercado é igual, eu vou fazer de novo e, portanto, o resultado vai ser semelhante. É isso que eu não vou fazer, por quê? Porque eu já fiz, eu já aprendi que isso aqui não funciona. Tá? Então, veja bem que empresário, ele ganha para aprender. E quanto mais ela aprende, mais ele ganha. Quanto mais ele ganha, mais ele investe. Então, ele vai seguindo essa sequência. Né? Então, ele ganha para aprender. E quanto mais ela aprende, mais ele ganha. E quem é um funcionário? Então ele passa, por exemplo, vamos pegar um tradicional, faz às vezes um segundo grau técnico, faz uma faculdade, pós-graduação, e durante todo esse período, se eu perguntasse se ele está ganhando ou está gastando, ele só está gastando. E ele tem certeza que lá na frente, depois, todo esse gasto vai ser reconhecido? Entendeu? Então veja bem que vai gastando e não sabe se aquele investimento vai voltar. Então, por uma questão de lógica, será que até faz mais sentido ganhar para aprender ou pagar para aprender? Tem que lembrar que nem tudo aquilo que você aprende você vai reconhecido no mercado de trabalho, entendeu? Então aí já é diferente. Agora tem um detalhe aqui que eu acho interessante em relação à questão de ganhar para aprender, né? E pagar para aprender. Quando eu peguei e fiz essa reflexão, eu fiquei pensando muito nisso aí, certo? É que é o seguinte, olha, se alguém decide ser empresário, o mais comum é começar pequeno. Neste momento, começa a tentar, a cada tentativa existe um aprendizado, ele vai ganhando, certo? E à medida que ele vai crescendo, e vai crescendo, né? É, é como se dissesse o seguinte, o empreendedor, na largada, ele já sai ganhando, ele já sai ganhando. Principalmente agora, há muito tempo atrás, quando eu comecei a investir, existia a necessidade muito forte de ter dinheiro. É tipo assim, não tem como, eu não tenho como operar negócio que eu não tenho dinheiro. É tipo assim, era quase que uma objeção, essa objeção universal, que até hoje ela existe, ela é muito forte. Mas naquela época era muito mais forte. Agora hoje tem tantas opções. Outra coisa também, você pode começar, muitos começam assim, trabalha para alguém e já vai construindo uma estrutura para trabalhar para si próprio. Na verdade, não é trabalhar para alguém, trabalha e aprende a trabalhar com alguém, certo? Porque quando você está dentro de uma empresa, você não tem que preocupar só com o dinheiro. Aliás, o dinheiro é o que menos, é porque você não vai ganhar muito, você vai ganhar pouco. Eu acabei de falar já no passado aí que na categoria funcionário você não vai mudar muita coisa na sua vida. Então lá não é o local de ganhar dinheiro. Você vai ganhar um pouquinho de dinheiro, mas local de aprender muito. Por quê? Porque ali você aprende como é que é, e como é que age, e como é que funciona ser dono de alguma coisa. E a paixão de ser dono. E também você percebe que não tem outro caminho, certo? Ou tipo assim,
É uma expressão que eu vi uma vez na internet, eu até achei que era mentira. Ajo que ajar, parece que esse é o caminho. Né? Ajo que ajar não existe. Mas já existe, porque você entendeu e tá lá na internet, virou até marca de camisa. Nem acredito. Uma tatuagem nas costas colocaram isso. Né? Então, ajo que ajar é o caminho, certo? Então, o caminho é empreender. Então, a dica, outra dica. Então, qual que é o caminho para a prosperidade, certo? Bem, já que é assim, você vai pagar para aprender ou vai ganhar para aprender, certo? Inclusive, às vezes até eu pego e falo o seguinte, olha, no meu curso, o meu curso ele tem essa característica, olha, na largada, no dia que você conversar comigo, que fizer a primeira mentoria, eu te falo que lá no curso já vai cortar um punhado de coisa. Quer dizer, você já vai passar a ganhar mais. Ué, mas então, eu achei que era gasto, tudo bem, mas de repente tem coisas que você está fazendo que contribui para você, aí eu vou lá e te falo, olha, não faz mais isso. Não é que eu falo, é que você percebe. Eu não vou falar nada para ninguém, mas eu vou dizer, por que você está fazendo isso? Aí você não consegue responder, não é mesmo, eu não vou fazer mais não, pronto, então, tá vendo? Já mudou a regra, né? Então veja bem que aqui nós encerramos, certo? O item 7, tá? Então, se é no caminho da prosperidade, eu pergunto para você, você está pagando para aprender ou você está ganhando para aprender? Esse caminho aqui, ó, que tá ali, ó, aquilo lá é o que nós estamos fazendo agora, é ganhar para aprender. Vamos continuar. Trabalhador ganha o que gasta, capitalista é, eu falei trocado. Trabalhador gasta o que ganha, capitalista ganha o que gasta. O que seria basicamente isso aqui? É o seguinte: se você tem um empreendimento, você pega o dinheiro e coloca lá e vai fazendo aquele ciclo, certo? Então, cada dia é provável que você vai ter mais dinheiro por conta dos ciclos que você faz. Você vai perceber que o seu fluxo de caixa, ao longo do tempo, vai sobrando um dinheirinho, tá? Não tá sobrando, então você tem que continuar me assistindo aí, porque tem que sobrar. Isso não existe, não, porque não faz sentido. Que tem de gente ganhando dinheiro, então você vai ganhar também. Você também é filho de Deus, então vai chegar a sua hora. Então, o trabalhador, ele gasta o que ganha. Na verdade, inclusive, o trabalhador típico, o que ele faz? Quando chega no final do mês, ele pega o dinheiro, paga as contas e já fica preparado e já tá tudo arrumadinho para começar a gastar de novo. E depois vai vir um outro mês. E não vai sobrar, e não vai sobrar. Isso é uma lógica. É uma lógica de mentalidade de quem não guarda e vai seguindo. O capitalista, o empreendedor, aquele que tem um negócio próprio. A cada dia ele vai colocando mais estoque. É claro que a cabeça das pessoas é diferente. Certa vez alguém me perguntou assim, ó, mas qual que é a rentabilidade melhor para o negócio? É 10%, 20%? Ele queria que falasse o número. Talvez eu devesse ter dito para ele na época, é claro que a gente tem que tomar cuidado com o que fala, mas é o seguinte: qual que é o tamanho do seu sonho? Qual que é o tamanho do seu propósito? Porque tem pessoas que, tipo assim, praticamente ele segue aquilo que eu fazia quando eu comecei. Quando eu comecei era muito forte aquela ideia de a galinha dos ovos de ouro, certo? Eu posso até ser pobre, mas a minha empresa é rica. Eu sempre tinha isso. Inclusive eu tinha funcionário para a melhor coisa que tem é trabalhar para uma empresa rica, certo? E ele falava para mim, eu falei, pois é, eu sou pobre, mas eu era dono da empresa, entendeu? Olha só como é que é as coisas. Por quê? Porque eu estava muito mais preocupado com a empresa em bem, porque quando a empresa está bem, então significa, para mim, é uma satisfação muito grande. Olha só, eu estou percebendo o produto do meu trabalho, o meu suor sendo reconhecido. Então, como é que eu vou sentir? Poxa, eu vou ficar fantástico. Nossa senhora, que beleza, né? Então seria interessante isso aí. Né? É, Agora, como é que faz para chegar nisso? Até eu já falei para vocês. Para mim poder mudar de chave, eu tive que começar a guardar, certo? Então eu fiquei muito tempo guardando, certo? Muito tempo não, na verdade a vida inteira, né? Mas você guarda, hoje é diferente, porque hoje tem transbordo. O que é transbordo? Hoje já não precisa mais, mas tem transbordo. Por quê? Porque agora não é mais o meu suor. Naquela época, eu guardava um terço do meu suor, certo? Hoje, talvez, se fosse fazer a conta, se eu tivesse trabalhando e suando, certo? Provavelmente, tipo assim, nem pagaria mais minhas contas, certo? Mas por quê? Porque agora eu já tenho alguém que paga as contas para mim. Veja bem como é que muda as coisas. Então, quando eu era trabalhador, eu podia gastar tudo e não sobrava nada. Então, eu tive que pegar e esforçar para sobrar um pouquinho. Agora que já existe uma estrutura montada, então essa estrutura me mantém, certo? E o que eu faço? Eu cuido, eu zelo, né? Eu tenho um carinho especial por essa estrutura. Por quê? Porque ela hoje, ela me dá uma qualidade de vida, né, que eu fico satisfeito, gratidão por essa estrutura que está acolhendo a minha família e por aí vai. Então, mas aí que fica a questão, já que esse é o caminho da prosperidade, você, certo? Você gasta o que você ganha ou você ganha o que você gasta? Ou seja, tudo aquilo que você compra, depois acaba retornando mais dinheiro para você. Hein? Esse é o 8, certo? Vamos continuar seguindo aqui o nosso
Então, você vai ter que ver a vida como um filme e não como uma foto. Mas como assim? Isso é coisa que eu inventei. Nem sei se existe isso, né? É uma forma de mostrar como é que é dialética. Então, eu não achava um jeito, eu falei, já sei o que eu faço. Eu peguei um exemplo e eu tenho utilizado esse exemplo. Na verdade, eu já escutei um parecido, só que eu melhorei, eu coloquei ele pedagogicamente, coisa de professor, né? Jeito Levi de ensinar, eu resolvi criar um próprio meu. Então, imagina que apresente 2 ovos para algumas pessoas. 2 ovos, certo? E pergunta para essas pessoas se aqueles ovos são iguais ou se eles são diferentes, certo? Então, eu acredito que a maioria das pessoas, ou a quase totalidade delas, vão dizer: não, o ovo é branco, imaginando que fosse branco, ele é branco, é do mesmo tamanho. Não, então, são iguais. Perfeito. Tá bom. Então, os ovos são iguais, certo? Aí, eu vou te contar um detalhe. Pode ser que tenha alguém que fale: não, me explica um pouquinho sobre a origem desse ovo. Olha só. Se eu não fosse explicar, essa pessoa ia procurar o seguinte: mas eu não sei qual que é a origem do ovo da esquerda e do ovo da direita, né? Eu quero saber mais informação. Quer dizer, ele está vendo que é branco, certo? Ele está vendo que é branco, mas ele ainda acha que tem alguma coisa que pode ser alguma diferença. Bem, na hora que me pergunta, eu falei: então, já que você está me perguntando, então eu vou te falar. O ovo, esse aqui, ele foi botado hoje. Esse aqui estava debaixo da galinha há 20 dias. Aí então ele vai dizer: não, então não é igual, não. Não, por que que não é igual? Mas você não está vendo que é tudo branco? Não, não, é que esse aqui, ó, amanhã ele vai arrebentar e vai ser um pintinho daí de dentro, vai acontecer a eclosão. Então veja bem que ele percebeu como se fosse um filme. Não, esse ovo, sei lá, tem alguma coisa e de repente esses ovos não são iguais. Pode ser que eles sejam diferentes. Agora veja bem, você observa tudo que acontece numa cidade, nos negócios, certo? Imagina uma pessoa que vê. Bem, parece que deu um probleminha aqui. É que o vídeo parece que estava saindo aqui do. Pois bem, só testando, ou. Tá bom, perfeito, tá, tudo bem. Quem faz ao vivo, faz desse jeito. Bem, então o que que a pessoa fez? Olha só, ela percebeu que na hora que aquela história do ovo, como se fosse um filme. Então deve ter transformações, e essas transformações pode ter acontecido, que embora eu não esteja vendo, mas vai acontecer, certo? Tem até uma expressão que fala: todo processo guarda dentro de si o princípio da sua própria destruição, tá? Então o ovo estava indo, de repente ele é destruído e sai de dentro o pintinho, né? Então, qual que é a lógica disso? É que em negócio, as pessoas têm muita dificuldade de enxergar, nem negócio na vida, na nossa de mentalidade, de perceber mudança. Ela só percebe como se fosse fotos, mas não percebe a mudança, não percebe a evolução, certo? Não percebe a evolução das coisas que vão acontecendo. E prosperidade está relacionado com isso, porque olha só, para que maior do que essa sacada de quem tem perfil para prosperidade? Ele está no presente e ele olha lá no futuro e ele se vê no futuro numa condição que ele não tem e numa condição que ele quer conquistar. Mas como é que pode alguém pensar desse jeito? Pois é, tá vendo? Se você não pensa, você tem que passar a pensar. Você tem que passa o filme. É como se você, né, adiantasse o filme. Olha, do jeito que eu estou indo, aonde eu vou chegar? Do jeito que eu estou indo, aonde eu vou chegar? Do jeito que eu estou indo, aonde eu vou chegar? Você pode projetar a sua vida. Veja a vida como um filme, certo? E aí, nós não estamos falando para no futuro ter prosperidade, para no futuro ter uma vida melhor? Bem, então se eu continuar assim, como é que vai ser? Porque se eu ver a vida como foto, é como se dissesse o seguinte: é como os animais, né? Basicamente é o límbico do sistema animal, é reproduzir e manutenção da espécie, reproduzir e manutenção da vida. Então, barriga cheia, pronto, agora eu estou tranquilo, certo? Depois, aí a barriga começa a ficar vazia, né? Não, eu tenho que comer mais, aí come. Os animais fazem isso, os seres humanos também fazem isso, né? Assim como os animais, certo? Reproduzir. Então, aí reproduz, aí pronto, aí então, não, já fiz o que devia ser feito, assim como qualquer animal faz, certo? Isso é coisa de animais, certo? Mas isso não é coisa de ser humano e de prosperidade. Por quê? Porque ele vê a vida como um filme. Então ele foi lá na frente e tudo que ele faz, ele pode projetar: olha, se eu continuar fazendo isso, eu vou chegar ou aqui, ou aqui, ou aqui. Perfeito, certo? Então, seria isso, né? E aí, como é que você vê a sua vida? Você
costuma perceber e projetar, certo? Isso é um princípio de prosperidade. Vamos para o último. Vamos para o último. Fica rico? Bem, lembra da provocação que eu fiz? O rastro da prosperidade. Chegamos no item 10. Olha só, vou comentar sobre o item de número 10. Eu fechei todos já então. Tá? O item de número 10 é quase que uma coisa óbvia. O que adianta conhecimento quando ele não é aplicado? Você pode, inclusive, voltar esses vídeos meus aqui, ou voltar e pegar na sequência e voltar tudo que eu estou falando. Não, então eu já sei como é que é um e concordo, eu já sei como é que é o 2 e concordo, eu já sei como é que é o item 3 e concordo. Mas se você não aplicar, o que vai adiantar? Então nada substitui a ação, certo? Eu gosto muito da expressão, desde a primeira vez que eu escutei, que é o seguinte: eu não escuto o que você faz. Interessante, né? Olha só, eu não escuto o que você faz. Quer dizer, então, porque está relacionado com aquilo que você, com ação, certo? Com ação. Então, então tem até uma tirada do T. Harv Eker que ele fala o seguinte: olha, você pensa, é o que eu estou fazendo aqui, eu estou tentando fazer você mudar a sua forma. Não é que eu estou tentando, eu estou colocando elementos que vão permitir você mudar a forma de pensar. Essa forma de pensar diferente, ela vai produzir sentimentos diferentes. Você vai sentir algo diferente, certo? Você vai, de alguma forma, criar algum tipo de emoção. Você vai sentir alguma coisa por conta daquilo que eu estou falando, certo? Por exemplo, perceber que é possível. Tá, mas não tinha pensado nisso, naquilo. Tá bom. Isso vai fazer você tomar atitude, você executar ações. Então você passa, olha só, sentimentos, conhecimento, sentimento, ações. E essas ações vão produzir resultado, certo? Então é uma sequência, certo? A gente poderia pegar e ficar falando aqui, mas tem que lembrar o seguinte: na hora que você passa a aplicar, então não basta saber. Não, agora eu vou fazer quais os 10. O que importa é a ação. Inclusive, uma coisa que há um tempo atrás eu estava vendo, a questão de livros, né? Tem um livro que ele chama Execução. E lá falava o seguinte: olha, que algo que é muito bem planejado, mas pouco executado, ou algo que é pouco planejado, mas muito executado, qual que rende mais? Para minha surpresa, eu nem sabia. Um livro que fala disso. Olha, o livro fala assim: olha, não é que ele está desmerecendo o planejamento, é que ele está dizendo que as pessoas planejam demais, mas faz por menos, certo? Então é importante a ação, certo? E a ação é que vai fazer diferença. Então eu imagino o seguinte: que na hora que você segue essa sequência dos 10 itens, eu imagino, certo? Eu imagino que você está no caminho da prosperidade. Agora, uma das coisas que até eu vou encerrar comentando aqui dentro desse item também é o seguinte: é que como empreendedor é um tipo de atividade que ele é muita emoção, certo? Tem dia que você não vende nada, tem dia que você vende, tem dia que você descobre que tem um concorrente do seu lado. Então é sempre muita emoção, é sempre muita adrenalina. Agora imagina só, é o que eu vou te perguntar. Isso aí eu vou te perguntar. Já que é tanta adrenalina, fica mais fácil ser empreendedor quando você já tem o arroz, o feijão, a carne, a alface garantido. Garantido que eu falo assim, eu estou falando coisa básica, não é tudo não. Eu não estou falando de coisa grande. Assim, o básico: água, luz, telefone, certo? Eu estou lembrando o seguinte: será qual que é o empreendedor que ele consegue fazer melhor negócio? Aquele que ele fica pensando nas contas vencidas e naquilo que ele vai ter que pagar de supermercado, final do mês, escola de criança, por aí vai? Ou aquele que já não pensa mais nisso? Veja bem que eu não estou dizendo que a pessoa mudou de fase muito, não. É o seguinte: é porque quando a pessoa, isso vale para qualquer pessoa, na hora que você tem uma reserva de emergência, certo? Você deita, dorme com mais facilidade, certo? Não é que você não vai ter os seus problemas. Mas uma cabeça, um empreendedor com a cabeça para criatividade, eu desconheço alguém que pode conseguir ser muito criativo quando ele tem que apanhar de conta para pagar. Inclusive eu conheço até gente que faz: não, eu tenho que fazer conta porque senão não trabalho. Tudo bem, eu não vou entrar no mérito disso. Mas o que eu imagino é o seguinte: quando a cabeça ela está mais... você não está sob pressão de alguma coisa que você precisa de fazer, quando você tem a liberdade para você pensar, para você utilizar a sua criatividade, certo? Aí a coisa é diferente, certo? Imagina só, numa pressão danada que vive o mundo, de repente eu fiquei 2 anos, eu dei uma parada para escrever. Fiquei escrevendo que segunda-feira, terça-feira, tem dia que a inspiração não vem, certo? Mas por que consegue? Provavelmente, se eu tivesse que ficar pensando na água, na luz, no telefone, eu não conseguiria fazer isso. Eu não conseguiria. Por quê? Porque eu não teria a paz necessária para fazer isso.
certo? Então a gente tem que pensar nesse aspecto. A gente precisa construir essa paz. E por isso é importante a reserva de emergência, certo? Para que a gente possa aplicar todos aqueles 9 itens que foram comentados, certo? Se você pegar e falar, mas como é que é essa reserva? Não, estou falando de coisa grande, não. Eu estou falando, a reserva seria basicamente o quê? É uma quantidade de recurso que você tem disponível na aplicação de fácil liquidez, certo? Alguma renda fixa, por exemplo, certo? Que você pode a qualquer momento, e sei lá, alguns meses, para você ficar tranquilo, para você poder exercer a criatividade e para você ser mais próspero, certo? Eu não conheço quem é próspero que fica o tempo todo negociando, até porque você perde muito tempo, certo? Imagina só você parar a sua vida para negociar financiamento, para pagar cheque especial, você nem sei se existe mais, mas existe, né? Para fazer capital de giro e por aí vai. Como é que é uma cabeça, tipo assim, né? Parece que as coisas não fluem dessa forma. Mas é isso aí. Tá aí os 10 itens, certo? Eu vou até pegar e fazer aqui, já que é o último, e o último eu fiz questão de colocar numa sequência, isso quer dizer que você tem que fazer o quê? O que que você tem que fazer? Vamos lá ver os 10? Admitir que gosta de dinheiro, já foi gravado lá, certo? Perceber e reconhecer que dinheiro é poder. 3. Trocar parte do consumo atual pelo consumo futuro. Não comprar despesa e comprar somente, ou comprar mais receita, né? Também não vou ser tão radical. Ganhar juro ao invés de pagar juro. Criar um negócio para você, é o que vocês estão fazendo, certo? Empregado paga para aprender. Empresário, vocês ganham para aprender. Inclusive aqui no caso agora tem na terra de graça. Trabalhador ganha o que gasta, capitalista gasta o que ganha. 9. Veja a vida como um filme e não como uma foto. E 10. Aplicar, certo? Tem que ter a ação. Eu não escuto o que você faz, certo? E, na verdade, é o seguinte, eu conheço muita gente que empreendedores que falam um pouco, sereno, mas é violento, mas é muita ação, é muita coisa que acontece. Mas como é que essa pessoa faz tanta coisa? É porque é ação. Não é, tipo assim, não é nem de ficar falando, certo? E nem de ficar lendo exageradamente, mas é uma pessoa que age, né, e que faz as coisas acontecerem. Espero que tenha sido útil esses comentários. Isso faz parte dentro do Destrave Empreendedor, aonde durante esse mês de julho eu vou ficar te inspirando a você pensar o quanto é importante você elevar a sua mentalidade para que você possa desbloquear e começar a acrescentar uma mentalidade de mudança, hábitos, comportamentos e métodos que vão te elevar, que vão fazer você acelerar seu processo de crescimento empresarial e profissional. Vai ter muito mais coisa ainda esse mês, tá? Então, comenta aí se você gostou, se você quer que eu faça algum comentário, fica à vontade, aqui esse espaço é para a gente poder trocar ideia. Muito satisfeito de estar participando desse período onde nós vamos culminar com a jornada Destrave Empreendedor, para você produzir mais de 10 mil reais por mês e ainda escalar com consistência. Vamos que vamos.